Legal, começamos a gravar. Então, assim, ó, Vamos lá. pergunta de pesquisa. Qual é o destino dado aos medicamentos pelos domicílios? Como é o nome do teu bairro lá? O meu bairro é Olaria. Tá. Qual o destino dado aos medicamentos pelos domicílios existentes do bairro Olaria, do município de Canoas? Isso. Tá? Objetivo geral: analisar a destinação, aliás, qual é o destino de medicamentos vencidos? Qual é a destinação feita dos medicamentos vencidos pelos moradores do bairro de Olaria, da cidade de Canoas? Pergunta de pesquisa. Objetivo geral: analisar a destinação dos medicamentos vencidos pelos moradores do bairro Olaria, da cidade de Canoas. Note que a pergunta de pesquisa e o objetivo geral são idênticos, a diferença é que tem um verbo no infinitiva no início. Objetivos específicos. Identificar quais são os medicamentos mais desprezados como vencidos pela população do bairro referido. Verificar se há verificar quais são os locais do bairro de Olaria, ou identificar quais são os locais do bairro de Olaria que recebem medicamentos vencidos. Vamos botar 4. Eu normalmente boto 3 objetivos específicos, vamos botar mais um. Eu acho que vamos ter 4 aí. Verificar. Não dá. O meu terceiro objetivo seria assim, ó, o específico. Seria identificar se aquilo que eu compro tem uma lógica em relação àquilo que eu desprezo. Eu não tenho como saber isso, porque pode ser que eu consuma tudo, pode ser que o medicamento continue velho em casa. Tá? O mais importante é a gente ter ciência de que os medicamentos vencem, certo? Sim, certo. E aí eu preciso verificar, identificar quais são os pontos de recebimento de medicamentos vencidos da cidade de Canoas, é o segundo. Verificar qual é a destinação dada por esses pontos de destino aos medicamentos. E aí, finalmente, o último, propor ações de melhoria para o descarte correto de medicamentos pela população de Canoas. Porque a farmácia a gente já sabe que destina para o local correto. Tá? Sim. Mas a gente não sabe quanto da população. Não, isso não está legal. Isso não vai ter lógica. Vamos pensar mais um pouco. Porque assim, ó, eu preciso entrevistar algumas pessoas que são moradores. É isso. Então nós vamos ter 2 fontes de entrevista. Eu preciso conversar com moradores, e aí tem que descobrir, isso não deve ser difícil, descobrir na internet, quantos moradores existem no teu bairro. Tá? Certamente deve ter esses dados aí na internet, não deve ser difícil de achar. Cara, eu já achei dado outro dia de cidade que eu nem imaginava. E aí, vamos fazer uma pequena amostra. Você deve ter amigos e parentes que moram aí no bairro, certo? Sim, tá. Bom, aí você vai mandar uma pesquisa para eles perguntando qual é a destinação que eles dão para os medicamentos vencidos. Tá? Entendi, certo. E vamos perguntar também às farmácias, que são os locais onde as pessoas deveriam descartar os medicamentos vencidos, se eles recebem, se eles fazem aquilo que é preciso fazer, que é o recebimento, né? Se isso é propagandeado, se existe um ponto da farmácia que é visível, tá? Essas coisas são importantes, porque se eu sou obrigado pela legislação a receber, eu tenho que deixar aqui no local visível para que a população saiba que eu sou um ponto que tem um ponto de coleta ali. Tá, então aí nós vamos voltar de novo. Por isso que é importante fazer as coisas com calma. Como é feito pergunta de pesquisa. Como é feito o descarte de medicamentos vencidos pelos moradores ou pelos residentes ou pelos cidadãos residentes no bairro Olaria da cidade do município de Canoas? Essa é a pergunta de pesquisa. Objetivo geral:
Analisar como é feito o descarte, pá, 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 pá. Ou seja, vai pegar a pergunta de pesquisa, vai tirar o como e vai botar o Sim. analisar. Tá? Objetivo geral: identificar os pontos de descarte. 2, verificar se a população tem consciência da forma correta de descarte. Certo. Então, na verdade, vamos lá. O 1 tem que ser verificar se a população residente do bairro tem consciência de como deve ser feito o descarte. 2, identificar nas unidades coletas se é feito o recebimento do descarte feito pelos moradores. Terceiro objetivo específico, propor ações de melhoria para o descarte correto. Viu? Certo. Isso eu... Pode falar. Não, vai lá. Isso eu pesquiso de uma rede de farmácia específica, né? Cara, não precisa ser uma rede de farmácia específica. Pega Pode as ser um geral. farmácias que existem aí no bairro Olaria. No bairro só, tá. Nós estamos delimitando. Sim, para ficar... Nós estamos extrapolando de que o que acontece naquele bairro, muito provavelmente acontece em outros bairros de Canoas. Sim, sim. Porque se a população não tem consciência, vários não têm. Então, nós vamos ter 3 fontes de dados. Os moradores, para saber como é que eles fazem o descarte. As farmácias que deveriam receber, para saber se elas sabem receber e se recebem. E dados secundários, que é notícias e artigos de como é que é feito o descarte por aí, o quanto há de descarte de resíduos no lixão, por exemplo. Tá? Sim, então, entendi. nós temos porque para ser um estudo de caso tem que ter 3 fontes de dados, Sim. que é para ver se eles têm coerência. 2 podem ter entre si e um terceiro pode ser divergente. E aí a gente vai levar em consideração esses 2 aqui e leva esse aqui com desconfiança. E pode ser que os 3 batam para o mesmo ponto, que é o que eu acho que vai acontecer no teu caso. Entendi. Tá? Então, aí sabendo qual é o número de moradores que tem no bairro, nós vamos pegar uma pequena amostra desses moradores, e aí tu pega o teu ciclo de amigos e familiares e vizinhos, pede para eles responderem, via Zap mesmo, né? Você sabe como é que é feito o descarte? Você já descartou? Onde você descartou? Não, você tem 2 perguntinhas, ó. Você se sente informado ou você conhece as regras para o descarte de medicamentos vencidos? Onde você normalmente os descarta? Onde você descarta? Eu ia falar. E aí nós vamos descobrir que eles vão dizer que sim, mas 2, ele descarta no próprio lixo de casa, que é o que a maioria deve fazer. Sim, Tá? E aí é por isso que a tua terceira ação é propor ações de melhoria. Pronto, agora tu tem um trabalho de logística reversa, que você não vai depender de empresa nenhuma, só de tu ter o teu Zap e contactar, e tu vai perder um tempinho no final de semana, num dia de folga, para pesquisar um X de farmácias aí, que não precisa ser todas. Vamos verificar quantas tem, nós vamos botar no procedimento metodológico que achamos, sei lá, 20 farmácias no bairro Olaria, e que dessas 20, por conveniência, nós escolhemos 5 que nos liberaram o acesso para questionar. Tá bom. Perfeito. Tá mais calmo agora? Tô mais tranquilo. Então, joia. Tem mais trabalho, né? Tô mais tranquilo, pelo menos eu já tenho um rumo, né? Mas agora você tem um rumo para fazer o TCC1 e o TCC2. Porque isso tudo que nós estamos falando de perguntar se é tal, vai ser lá no TCC2. Só que no TCC1 já tem que estar definido isso. Sim. Então você, na verdade, está definido até os teus procedimentos metodológicos. Entendi. Tá? Então o teu grande esforço agora vai ser escrever essa tua introdução, a pergunta de pesquisa eu já te dei de bandeja, os objetivos eu já te dei de bandeja, e os pontos do referencial teórico é logística reversa, uma boa definição e conceituação do que é, logística reversa especificamente para medicamentos, e aí, em cima da leitura que a gente vai fazer, eu também vou ter que ler, porque eu também não entendo desse assunto, podemos pensar no terceiro ponto. E até segunda, cara, isso tudo já está definido, não te preocupa. Com certeza. Essa pesquisa que eu preciso fazer com as pessoas e com as farmácias, eu vou usar mais no TCC2, tu falou? Só no TCC2. Esse no primeiro não... Nesse primeiro você não faz esse tipo de pergunta. O TCC1 é tudo até os procedimentos metodológicos, e nos procedimentos metodológicos você descreve o que você irá fazer. Vai estar no futuro. Tá, entendi. O TCC2, você vai pegar os verbos que você botou no futuro dos procedimentos metodológicos e vai botar no passado. Foram feitas
X entrevistas com tantos moradores, tal, certo? Certo, entendi. E aí vai começar a analisar os dados que você tem, que você encontrou, e esses dados vão ser analisados tendo a luz dos referenciais teóricos. Olha, foi identificado que de 50 moradores, 43 moradores informavam que jogavam o seu descarte. Isso vem ao encontro do estudo feito por fulano de tal, que está lá no teu referencial, que evidenciou que há uma baixa conscientização da população. Essas coisas todas vão servir para tu fazer proposições de melhoria. Certo, entendi. Ou seja, você vai ter atendido o objetivo 1, 2 e 3. Tranquilo. Perfeito, mais tranquilo. Sem dor. Tá? A dor vai ser que aquilo que você achava que tinha pronto, não está. E aí vai uma explicação para a professora, se por acaso a gente atrasar um pouquinho, mas depender de mim não, você não vai atrasar. Sim. Eu respondo, assim, eu até vou parar de gravar, porque o que importa para ti já está lá, tá? Tá. Senão essa gravação vai ficar longa.